Olá, gente boa, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Grupo Clube da Graça no YouTube. E hoje a gente queria propor para você uma reflexão simples em torno de um versículo que tá nas Escrituras, no livro de Mateus, capítulo 6, e mais precisamente o versículo 28, onde Jesus diz que olhai os lírios do campo, vejam como eles crescem e eles não trabalham nem fiam. Praticamente o que a gente queria propor hoje para você é uma reflexão por um outro ponto de vista, por um outro foco em torno desse versículo. Geralmente esse versículo propõe para mim e para você, e não está errada essa proposição, é algo relacionado a não andar ansioso, a você ter consciência de que Deus está ali tomando conta de você, de que você deve olhar para o lírio do campo e perceber que Deus cuida daquele lírio todos os dias, que quando você olha para as aves do céu, Deus está cuidando daquelas aves. E Jesus coloca você e eu num ponto um pouco acima dos lírios e das aves. Ele praticamente nos chama, com outras palavras, de obra-prima. Ele diz: quanto mais não valeis vós do que as aves, do que os lírios. Tudo bem, aceitamos essa proposição e pedimos que você também fique com ela, porque é bom e te fará bem, e é uma realidade que Deus cuida de mim e de você, pela graça dele. Mas a proposição que a gente queria fazer hoje para você é enxergar esse versículo sob um outro ponto de vista. Qual? Perceba que no versículo 28 Jesus diz: olhai os lírios do campo, vejam como eles crescem, mas eles não trabalham nem fiam. Em outras palavras, os lírios do campo, eles não se propõem a querer barganhar com Deus, sabe? Em outras palavras, os lírios do campo, eles não procuram nenhuma vestimenta de justiça própria, por assim dizer. Em outras palavras, os lírios do campo não estão se esforçando, nem fazendo algo pelo seu próprio desempenho para que recebam o cuidado de Deus, ou que tenham essa relação de cuidado com Deus que Jesus deixou claro aqui em Mateus capítulo 6. O que a gente queria dizer para vocês é que é o que a gente crê, pensa e sente aqui nesse Clube da Graça, é que você e eu, a gente não precisa de se esforçar num desempenho pessoal para obter algum tipo de favorecimento para Deus. Hoje a cultura que impera é de uma relação de negociação com o Pai, de uma relação de desempenho com Deus, é uma relação de barganha com Deus. Mas veja, o lírio, ele deixa a lição para mim e para você. Ele não trabalha, ele não tece, ele não fia, ele apenas confia na graça de Deus. Então, enquanto eu e você estivermos confiando na nossa vestimenta de justiça própria, enquanto eu e você estivermos confiando na nossa força, enquanto eu e você estivermos confiando de que podemos obter um favorecimento de Deus por conta da nossa pseudo-santidade pessoal. O profeta Isaías, lá no Velho Testamento, ele disse algo bem forte. Ele disse que qualquer justiça que venha de mim e de você, na tentativa de querer barganhar com Deus, essa justiça própria é chamada de trapo de imundícia, ou simplesmente pano sujo, ou simplesmente o pano que as mulheres usavam para conter a menstruação. Então, no momento em que eu e você estamos confiando na nossa própria vestimenta, que nós estamos tentando trabalhar uma espécie de relacionamento com Deus baseado na nossa vestimenta de justiça própria ou de santidade absurda, baseada em dogmas ou no cumprimento de regras e de leis e de mandamentos, como se o cumprimento disso fosse o que estabelecesse o meu relacionamento com Deus, você está agindo diferente até do lírio. Mas quando você confia simplesmente na graça, quando você simplesmente confia de que algo foi feito numa cruz por você e por mim, aí você entende o que o apóstolo Paulo falou. Ele disse que se a minha relação com Deus se baseasse nas minhas obras, no meu esforço pessoal, no que eu acerto ou no que eu erro, a cruz já estaria anulada. Então, a boa nova de hoje é essa: imite um lírio, imite o lírio do campo, olhe para ele, mesmo que você não tenha essa, vamos chamar de vegetação perto de você, imagine pela fé.
Imite o comportamento do lírio, pare de se confiar na sua própria vestimenta, pare de tecer qualquer atividade de desempenho e confie absurdamente, confie simplesmente na graça do Pai, beleza? Essa é a boa nova de hoje. Reflita nisso, medite nisso, deixe o seu comentário, mande um feedback pra gente, uma sugestão, e se der para você, compareça a uma das nossas reuniõezinhas simples que a gente se reúne e se encontra de casa em casa, aqui em Natal, em Manaus, tá certo? Então, até a próxima, fica na paz, imite o lírio do campo. Em nome de Jesus, um abraço para você, paz e bem.